partir de 64, a Amazônia foi, num certo sentido, começou a ser privatizada, na verdade. Grandes empresas estão se deslocando para cá para comprar terras, estimuladas pelo governo, entende? Para um tipo de processo de ocupação capitalista, digamos assim, ou empresarial, né, das terras e tal, com a criação. E essa região aí, muito especialmente, a região do sul do Pará, que se transforma gradativamente no grande polo agropecuário, né, e da pecuária brasileira. Né, em seguida, se transformando realmente na área de maior concentração da produção, né, bovina, digamos, do Brasil. Tem a origem agora, o que é que está por trás disso? É o estabelecimento dessa frente agropecuária e consequente conflito com os poceiros e índios, que eram, na verdade, os ocupantes anteriores dessas áreas, entende? E esse processo continua, com o bico do papagaio, entende? Enfim, é um problema que tem diferentes estágios, diferentes momentos, mas que, em absoluto, parou ainda, entende? Porque, na verdade, isso se encontra ainda em... Essa freira que foi assassinada, inclusive, é dentro desse contexto, entende? Deste mesmo grande conflito, digamos. Passado o governo militar, a região ainda se sustenta com ações implantadas naquela época. O zoneamento ecológico-econômico, iniciado no projeto Radan, que fornecia as informações sobre a Amazônia e seus potenciais, não teve continuidade. E a cobiçada Amazônia permanece sem política agrária, sem plano de desenvolvimento nacional e sem ministério para coordenar o progresso na metade mais valiosa e promissora do país, ficando exposta a interesses diversos e pressões de diversas organizações. Não é por acaso que nossas fronteiras e reservas minerais se tornaram terras indígenas, locais onde nós, brasileiros como os índios que nascem ali, não temos permissão para entrar. Locais onde brasileiros rotulados índios são confinados à precariedade da vida tribal sob a tutela da FUNAI, que demarca as terras no Brasil em parceria com a Alemanha, o Banco Mundial e as ONGs. Faz sentido para você? Meu nome é Jonas de Souza Marculino, eu nasci no Contão, na comunidade indígena Contão, hoje terra indígena Raposa Serra do Sol, e vivi lá até os 18 anos, caçando, pescando, trabalhando na roça, desgotando o lago, fazendo toda a atividade que os parentes fazem, alguns até hoje ainda. Qualquer um que queira preservar, qualquer antropólogo, qualquer político, qualquer governo que queira preservar o indígena lá, porque assim ele estará vivendo feliz, isso não é verdade. Eles não estão felizes. Eles estão sofrendo, e sofrendo tanto, mas não têm condições mínimas de chegar junto ao Estado, junto ao governo, reivindicar apoio para lá. E muitos não querem que o Estado dê apoio realmente, né? A gente já ouviu, a minha irmã dizia mesmo, porque ela tinha 2 crianças lá e ensinava eles em casa a ler e escrever, e muitos Yanomamis queriam estudar também, muitos filhinhos de Yanomamis, de indígenas, e aí o Walter Blois, que era o administrador da FUNAI, na época estava lá, ele dizia: Walter, a FUNAI tem que botar escola aqui para esses índios. Geilda, esses índios não precisam de escola. Se você souber, o que mais acabou com a cultura indígena foi a escola, né? Quer dizer, essas pessoas não têm e não querem que os índios desenvolvam seus conhecimentos, conheçam outro mundo, porque eles não querem, às vezes até que eles próprios ocupem os postos que eles ocupam hoje, ganhando dinheiro muito fácil, trabalhando para os índios, fazendo projeto para índio. A gente sabe que tem muitos que sobrevivem disso. Se tiver o indígena, quanto mais isolado, mais nós temos chance de fazer projetos e eles não sabem de nada, não conhecem nada, não fiscalizam nada. E se puder deixá-los assim, nós vamos viver muito tempo assim, usufruindo de algumas coisas boas, até do dinheiro próprio deles, né? A gente sabe que usam, né?
Muitos indigenistas sobrevivem do dinheiro que vem para índio, porque o programa é para o índio, mas ele está lá implementando a política, ele é beneficiado com aquele dinheiro. Eu vejo, existe uma série de fatores que não permite que os índios, principalmente essa maneira de eles estarem angariando recursos até no exterior, com muito mais facilidade, e os indígenas lá sem saber de absolutamente nada, carecendo de todo apoio, de toda assistência. Tudo em nome do índio. Em nome do índio, FUNAI, um braço da WWF inglesa e Companhia Ilimitada, trabalharam duro quase 20 anos até conseguirem a enorme terra Yanomami, bem em cima da nossa fronteira com a Venezuela. Tudo em nome de preservar espaço para garantir a cultura de pouco mais de 6 mil índios, que, me desculpem a expressão, estão se desfazendo em merda, confinados em pleno século XXI a viverem como num zoológico humano. Nossos irmãos Yanomamis, por exemplo, eles têm uma imensa reserva, mas o estado de saúde é pior que o dos Macuxis. Mas esse estado pior, estado de saúde ruim que eles enfrentam, essa crise na saúde, porque eu posso considerar crise, porque todos eles são portadores de muitas doenças, principalmente malária, tuberculose, hepatite e todo tipo de verminose aí, das mais variadas. Então a gente vê que esse estado deles não vai garantir, não garante, o isolamento deles não garante. Muito pelo contrário, a gente só vê eles cada vez mais fragilizados. Até porque eles não estão lá vivendo à maneira deles. Sempre tem políticas indigenistas conduzindo isso aí, essa questão. E eu vejo que essa condução, esse estado, como eu acabei de dizer, é condicionado, é imposta e não o que eles gostariam de viver. No site, as crianças Yanomamis aparecem felizes e aprendendo, graças à ajuda da ONG inglesa. Ao mesmo tempo, o líder Yanomami viaja pelo mundo recebendo prêmios e chamando de brancos o resto de nós brasileiros, que apesar de sermos frutos do mesmo processo de colonização e miscigenação, ainda acabamos convencidos a conceder a exclusividade da terra, para, em seguida, destruirmos a vida e a cultura dos que são obrigados a sair, atendendo a pressões internacionais de desocupação rápida do lugar, para evitar focos de resistência. Os mesmos que nos pressionam a sair ainda fazem alardes dos ilícitos que obviamente ocorrem numa imensa área onde somos impedidos de entrar. E as notícias vão criando uma aceitação de que os índios são mais importantes e prioritários que o resto dos brasileiros e que é preciso intervir em prol da biodiversidade e das tribos que estão defendendo a floresta de invasores, suas doenças e seus vícios, num país onde os representantes dão exemplos de incompetência com o povo e o meio ambiente, sempre envoltos em corrupção não esclarecida e não punida. É como se fosse a contribuição do Brasil para uma antiga estratégia em curso. A Inglaterra persistiu com ela por 100 anos, até conseguir uma entrada para a Amazônia em 1904. Foi simples. Especialistas contratados desenharam um mapa mostrando que era dela. E, diplomaticamente, 20 mil quilômetros quadrados de Roraima passaram para a Guiana Inglesa. Pegou também 150 mil quilômetros quadrados que a Venezuela até hoje tenta recuperar. Já queria, naquela época, a região que viria a se tornar Raposa Serra do Sol, mas o advogado Joaquim Nabuco conseguiu defender. Persistiram, mais 100 anos de pressão e direitos humanos, e o próprio governo brasileiro
expulsou os brasileiros da Raposa Serra do Sol homologada. Agora, imagina se as pessoas aceitam a ideia de juntar essas tribos independentes e vulneráveis da Amazônia numa única área livre de brancos e protegida pela caridade dos organismos internacionais. Loucura? Mas isso já acontece na Raposa Serra do Sol, onde 5 etnias diferentes foram confinadas num mesmo espaço. E índios ingaricós, que já tinham área demarcada e falam inglês, foram obrigados a se aculturarem com a maioria macuxi, que fala português e controla a região. Em quem será que os índios estão votando se o CIR veta candidatos por aqui? E quando a farra das demarcações acabar, o que terá sobrado para o resto de nós brasileiros, que somos não índios, não brancos, não negros, que somos a maioria da população do país? A primeira página da nossa Constituição condena o racismo, o preconceito e a discriminação antes de tratar de qualquer assunto em particular. Mas como num jogo de war, vence quem tem a melhor estratégia e manipula mentes e corações. É assim com o refrigerante mais famoso. É assim com os políticos. Foi assim que Estados Unidos passou por cima da ONU e invadiu o Iraque. É assim que estão demarcando terras na Amazônia, o maior depósito de matéria-prima biológica e mineral do planeta. Na realidade, o que nós estamos assistindo é um neocolonialismo. Hoje o Brasil e as nações aqui da Latinoamérica, as nações do terceiro mundo, enfim, as nações pobres, estão tendo um novo colonialismo. E antes eles usavam os exércitos, as fragatas, as canhoneiras para fazer esses neocolonialismos. Hoje eles usam uma desculpa simpática. O preservacionismo do meio ambiente e a preservação de grupos étnicos como os índios. Isso é uma mensagem muito bonita. Neste rascunho, às vésperas da Eco 92, publicado depois nesta coletânea, Samuel Benchimol, um estudioso da Amazônia, já temia que isso viesse a acontecer. Esta década dos anos 90, que antecede o final do século, será sem dúvida marcada por grandes mudanças e transformações na relação homem-natureza-sociedade. Corremos o risco de construirmos uma ordem ecológica reducionista e sectária. É o que tememos, caso as atuais preocupações ecológicas venham a reboque de novas ideologias de domínio, hegemonia e dependência. E como a maioria fica rezando e vendo novela, tudo vai sendo tocado politicamente. E o Pepetal, que ia durar até 2005, já está construindo moradia em ponto estratégico, na segunda entrada de toda essa área, próximo à balsa mantida pelos produtores de arroz, que até a OEA e a ONU querem expulsar. Sentiu a pressão? E faz sentido, já que durante a demarcação de uma área, comunicam que há tribos não contatadas. Quer dizer, há sempre novas áreas a serem demarcadas. As grandes ficam para as datas comemorativas. A enorme reserva Yanomami foi homologada logo após a criação do PPG-7, Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais. Em 91, o grupo decide investir no Brasil. No ano seguinte, Eco 92 no Rio de Janeiro. A enorme homologação Yanomami aconteceu às vésperas desse evento ecológico mundial, logo após nosso presidente retornar do exterior. E 7 municípios de 2 estados da Amazônia tiveram que ceder uma imensidão de área, inclusive o famoso Pico da Neblina, para 6.000 e poucas pessoas, que não tinham documento algum, mas eram bem representadas. E no embalo da Eco 92,
intensificaram a demarcação da Raposa Serra do Sol. Nessa época, a missionária Dorothy Stang, que foi assassinada no Pará, andava por Roraima. Dorothy Stang andava por aqui, ela andou várias vezes aqui. Várias vezes em incentivo. Uma época ela chegou aqui, estava inflamada em 91, 92, estava inflamada, ela chegou aqui com um monte de indígena que ia lá para o Bismarck, mandou entrar dentro do meu sítio os indígenas, disse, mas isso aqui é uma propriedade privada. Eu acho que você não devia mandar ninguém entrar nos sítios sem permissão do dono, a senhora tinha que perguntar se eu podia ceder para o pessoal entrar, não da maneira que você está mandando aí. Aí ela pegou os carros, na mesma hora o pessoal entrou dentro e foram embora. E ela, até no ano que... Foi o ano que veio essas invasões aqui na beira do Surumum, foi... 2003, ela ainda chegou a passar aqui pela frente. Rendo, essa Dorothy Stang. Junto já com essas invasões aí dos indígenas, que aqui nunca foi área indígena nessa beirada. Toda a vida era só criadores e fazendeiros aqui nessa beirada. A estratégia de invasões dos índios ligados ao CIR dá certo. Num esforço para conseguir mais território, se espalharam em comunidades de 3 ou 4 casas e nomeavam um tuxaua e um vice-tuxaua. Algumas próximas às propriedades tituladas pelo INCRA. Quando esse monte de tuxauas se reunia para reivindicar, a produção de notícias exaltando direitos e mazelas dos povos tradicionais reforçava o coro. Assim, o CIR, que representava a minoria dos índios, ocupou e controla a maior parte do território. Por coincidência, a maloca que mais ganhou espaço foi a Maturuca, uma das áreas de maior extração de ouro no passado e que é controlada por Jaci Souza, irmão do atual coordenador do CIR. Jaci chegou a comprar uma fazenda na região com milhares de dólares emprestados da Diocese de Roraima. A FUNAI ainda determinou o reembolso dessa grana. Jaci e o tuxaua de bigode ao lado dele foram voz ativa no processo de homologação que revoltou a população de Roraima e a maioria dos índios da região. Brasileiros que já tinham resistido à demarcação Yanomami, sem o apoio do resto dos brasileiros, foram novamente derrotados e humilhados. Às vésperas do Dia do Índio, logo após nosso presidente retornar do exterior. Eu acredito que o maior problema que teve na Raposa Serra do Sol é pela nossa resistência, nós indígenas com uma consciência de brasilidade, de nacionalista, de patriota, de cidadão brasileiro, nós temos consciência de que o maior patrimônio que a nação tem é o seu povo. E lá nós sabemos que na Raposa Serra do Sol, a maioria das pessoas que estão saindo de lá não foram pessoas intrusas, não foram pessoas que entraram há pouco tempo, foram pessoas que nasceram lá, a maioria delas. Alguns não, mas a maioria daquele povo que está saindo de lá, que estão querendo tirá-los, nasceram lá. Então, essa confusão toda que deu a Raposa Serra do Sol, eu creio que, confusão sim, esse embate todo, essa luta toda, é porque nós, um grupo de indígenas, principalmente os ligados à SODIU, Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima, nós vimos que a política indigenista do outro lado não permitia realmente, de fato, a presença de nenhum não indígena lá dentro. Mas nós sabemos que os não indígenas que estão lá são nossos compatriotas. Então nós os valorizamos e hoje temos até consciência de que precisamos dessa convivência interdependente. Porque, como falei agora há pouco, nós precisamos de implementar nas nossas comunidades vários tipos de atividades com instrumentos modernos, técnicos, científicos, até desenvolver várias atividades dessa natureza. Então isso não nos deixou
convictos de que deveríamos lutar contra o não índio, contra o próprio Estado, contra o município, contra os políticos. Isso é que criou maior complicação entre a Raposa Serra do Sol, porque de um lado estava nós dizendo que o Estado, pelo tamanho da terra, como lá estavam os brasileiros, o Estado poderia assegurar a todos um espaço, considerando que todos são brasileiros, sem tirar de lá uma pessoa. Se tivesse... E a gente sabe que a maioria das pessoas que pressionam o país, já ouvimos isso de vários ministros, de todos, inclusive do próprio presidente da República, que as pressões internacionais é que pesam mais, é que obriga que eles tomem essas decisões como foi tomada, né? O próprio presidente da República nos disse que ele não, e não estava só eu com ele, estava o governador brigadeiro Altomar de Souza Pinto, o senador Augusto Botelho, o senador Mozarildo Cavalcante e alguns deputados, o doutor Daniel Gianlupe. Tinha várias pessoas, quando ele disse, em qualquer lugar do mundo que ele passa, sempre tem um chefe de Estado que bate no ombro dele e diz: senhor presidente, quando é que o senhor vai homologar a terra indígena Raposa Serra do Sol? Então essa questão de pressões internacionais, eu creio que não é bom, e a gente tem consciência disso, de que esses países não estão com a política externa deles limitada apenas aos próprios estados deles, mas estão querendo atingir outros rincões, outros territórios, e isso é a luta da humanidade. E o Brasil, eu creio que vai cedendo isso assim, gradativamente. Uma perícia federal constatou que o processo da demarcação foi uma piada. Do grupo de 27 que iria decidir sobre o território nacional e as famílias que ali habitam, vários nem foram avisados. Um secretário de Roraima sabia que ia participar, mas não foi chamado para trabalho algum. Todos os 10 índios do grupo de trabalho foram indicados pelo CIR, e o relatório, que deveria ter 27 assinaturas, teve apenas uma. Mesmo assim, Arthur Nobre Mendes validou e publicou parecer favorável no Diário Oficial de 21/5/93. Daí em diante, é só cumprir prazo. Os mecanismos já foram embutidos na Constituição do país. 12 anos após a publicação, Raposa Serra do Sol foi homologada, apesar do repúdio da população de Roraima, do repúdio da maioria dos índios e do protesto das empresas que geram milhares de empregos e abastecem de arroz as populações de Roraima e Amazonas, outro estado que permanece isolado do resto do país. Mas a questão da Raposa Serra do Sol é apenas uma das questões, porque na realidade o que a gente vem acompanhando é a partir desde a década de 70, é o desleixo das autoridades brasileiras com a ideia do nacionalismo, da defesa das fronteiras, com a afirmação da presença brasileira nessa região tão importante. E a Raposa Serra do Sol simplesmente ela é mais divulgada porque se tornou emblemática. Porque na realidade são 30 e poucas, quase 40 reservas já feitas aqui no estado, inclusive outras maiores, como é a Yanomami, não é? Até mais problemática que a raposa, mas a raposa se tornou emblema da resistência do povo brasileiro, especificamente o povo de Roraima, a esse entreguismo. Em 2005, tudo o que eu falei aqui foi mostrado pelo perito federal aos parlamentares em audiência pública no Congresso Nacional, onde o representante da população de Roraima e o representante da maioria dos índios do estado repudiaram oficialmente a demarcação. O ministro da Justiça foi representado por ninguém menos que Arthur Nobre Mendes, que declarou que o processo era irreversível e que ele próprio teve pouca participação. No ano anterior, Arthur Nobre Mendes e a agência alemã que administra as demarcações no Brasil eram tema de CPI. Mesmo assim, o governo Lula não voltou atrás. Então é uma coisa planejada, evidentemente, e a gente fica perplexo e vê a inércia da nossa população, das nossas instituições. E aqui em Roraima nós já estamos dizendo o seguinte: quando as instituições falham,
cabe ao povo reagir e lutar pelo que é seu. Porque essa política de preservacionismo é um desastre para o Brasil, porque como é que um país como o nosso, que tem problema de fome, péssima educação, nível de vida lá embaixo da população, pode pensar em preservacionismo? Preservacionismo interessa às nações ricas, que já atingiram um estágio de desenvolvimento e querem preservar o status. Eles nunca foram tão poderosas como são. Agora nós que precisamos dar alimento, dar escola, dar condições de vida para o povo, é evidente que nós temos que usar nossos recursos naturais. Getúlio Vargas já dizia, basicamente dizia o seguinte, que o país que não detém o controle de seus recursos naturais é um país sem futuro e sem projeto, sem futuro. E é o que nós estamos fazendo, entregando nossos recursos naturais, a nossa principal riqueza, na mão de pessoas que a gente nem sabe quem são, nem do direito, com uma desculpa aí que vão preservar não sei o quê. Eu acho que nós temos que reagir e, infelizmente, o nosso inimigo não é só externo. Infelizmente, nós temos uma porção de brasileiros, eu acredito que uma parte por idealismo, ignorância ou má informação, mas grande parte porque está recebendo para fazer isso. Estão recebendo para entregar a nação brasileira. A consequência imediata das demarcações é a retirada de todo tipo de polícia e a expulsão das famílias que forem consideradas não indígenas, independente do tempo que habitam a terra ou do documento que possuam. Curica, mesmo sendo casado há décadas com uma índia da região e tendo documento da terra, continua sendo pressionado a sair, coagido pelos índios ligados ao CIR. Eu achei assim uma coisa muito triste, né? Aí você tá dentro da sua casa, você chegar com aquela turma assim, na hora que chega assim, é muito triste. E aqui não tem nada perto, né? Não tem nem como pedir socorro, né? Não tem como você chegar e chamar alguém para lhe socorrer. Se eles tiverem de fazer alguma coisa por nós, tinham feito. Mas graças a Deus que não aconteceu, né? Eu me senti muito assim uma coisa que a gente desamparada pelos políticos. Eles dão atenção para eles lá, eles acham que eles estão certos, que eles vieram fazer aqui com nós. As autoridades. As autoridades aí. Do jeito que da maneira que eles chegaram aqui, tem um monte de carro. É duro. O tempo que a gente mora aqui, e as pessoas chegam assim para querer tirar seu namar de dentro da sua casa. Isso é uma falta de consideração com a pessoa. Vocês chegaram a pensar em ir embora daqui? Não. Não cheguei porque no momento não tenho vontade. Eu vou, mas se eles me pagarem o justo valor, né? A gente está querendo. Agora eu sair daqui pra gente, que nem esses outros, tá tudo debaixo de uma lona. Ela está se referindo às famílias expulsas de suas casas há 10 anos atrás, quando demarcaram outra enorme reserva, a São Marcos. Famílias que perambularam por anos até serem assentadas em áreas isoladas, próximas às reservas ainda em expansão. Jonas Marcolino me levou até uma dessas famílias. O meu nome é Antônio Moreira Silva. Eu vim da região de Pacaraima, da reserva indígena São Marco. A minha vida era agricultura. Eu plantava, inclusive, foi em 80, 81, 82, 83, eu trabalhava com hortaliça. Os 3 anos que eu mandei para a exposição, eu tirei em primeiro lugar em Roraima. Aí, o que aconteceu? Tiraram nós de lá, despejaram, pagaram uma mixaria. Pagaram, para mim, eu recebi R$26.200, aonde só café, eu tinha 17 mil pés de café frutejando. E aí vinha laranja, manga, jaca, abacate, cupuaçu, entendeu? Tangerina, jabuticaba, uva, maçã, muita banana, entendeu? E me tiraram de lá e me deram R$26 mil e me jogaram.
Certo? Me deixaram, me disseram assim, pega esses 26 mil e vai dar teu jeito. Entendeu? Aí a promessa era de dar outra terra para nós, né? E fiquei esperando. Agora, o ano passado, né, 2007, já pro final do ano, me jogaram aqui dentro desse mato, que hoje me encontro aqui, só eu e minha esposa, já todos os dois de idade, mas estamos começando novamente para ver se a gente chega menos a metade do que nós tinha lá, onde nós morávamos. Antônio e a esposa habitam uma casa que não tem porta, nem luz, nem instalação sanitária. Bem diferente do tratamento dado aos índios da reserva, onde os banheiros são construídos pela Funasa com o dinheiro dos brasileiros não índios. Antônio e a esposa foram jogados no meio do nada. E eles ainda disseram lá no INCA, se quiser, é para ir para dentro. Se quiser, porque se não quiser, tem quem queira. Aí a lona para fazer barraco. Entendeu? É duro. E o superintendente do INCA esteve aqui nesse barraco aqui, eu disse para ele, rapaz, comendo as pedras dos limites, isso não é prioridade, eu vou mandar uma equipe vir aqui para resolver esse problema. Porque aqui ninguém sabe, é assim, mostrou aqui, pelo menos só me mostraram um canto do meu terreno, um canto. Como não sabem ler, os documentos de posse que entregam a essas pessoas são facilmente contestados na justiça, o que facilita a demarcação e o rótulo de invasores. Seu Antônio morava desde 1973 numa área de 100 hectares em Sorocaima. Em 98, foi expulso de casa pelo Ministério da Justiça, através da FUNAI. Perdeu a noção do tempo e tudo pelo que trabalhou durante a vida. Vai fazer 10 anos agora em janeiro. Dia 6 de janeiro foi entregue nosso sítio para a FUNAI. Eu me lembro de 98. E agora 2008 vai fazer 10 anos. Novembro de 2008. Então fez 10 anos, né? 6 de janeiro fez 10 anos. Fez 10 anos. 10 anos, 10 isso. anos, fez 10 anos. Uhum. Rapaz, ontem eu estava falando com ela, digo... Ontem mesmo eu estava falando para ela de graça, tu lembra daquele tempo que a gente morava lá no mato, lá, quando dava de tardinha, eu tinha um novilho, assim, mais ou menos de uns 400 quilos de carne ou mais. Ele chegava, estava deitado debaixo do sítio, ele chegava e metia o pescoço assim na rede e ficava me levantando para cima, entendeu? O novilho, levantando. Aí ele parava, né? Aí ele voltava, vinha lamber meus pés, lamber minhas mãos, entendeu? O novilho. E os outros tudo em volta aí. E nós já estava com 28 reses lá na época, né? Aquele monte, rapaz, assim, em volta da rede. Eu deitado lá, né? Certo. E eles arrodearam tudo assim, brincando comigo. Aí eu me lembro disso, rapaz, eu vou te falar. É verdade. É doloroso, né? Para eu viver aqui. É a vida, né? Isto está acontecendo a milhares de famílias por toda a Amazônia. Faz ideia quem está ganhando com isso? Só traz prejuízo para o próprio Estado brasileiro. Porque a gente sabe que na região, ou no Brasil inteiro, tem muita gente passando necessidade, morrendo de fome, sem teto, sem casa, sem nada. E o Estado está contribuindo para isso. Tiram as pessoas que habitam lá há 60, 70, 80 anos e não dá uma casa digna para eles. E indeniza por R$700 algum, R$1.000, R$2.000, que não vai dar absolutamente para nada. Eles não estão conseguindo olhar isso com perspicácia, ver que o ser humano é dotado de espírito, alma e corpo, de inteligência, que ele ama a região, aprendeu a amar aquele solo, aquele rio, o túmulo dos seus antepassados que lá está, enfim. As pessoas estão ferindo, que não existe, estão ferindo direitos de pessoas, de cidadãos brasileiros, que não existe dinheiro para reparar esse dano. Eu creio que o Estado brasileiro está sendo muito desumano com o seu próprio povo, com o seu próprio patrimônio, que é o povo, que deveria receber mais estímulo, mais apoio, mais assistência em todos os aspectos,
é ignorado, tudo não tem que sair porque lá tem índios. Como se índios não fossem pessoas também com ideais. E sabe o que bioprospecção tem a ver com tudo isso? Tem a ver tudo com a Amazônia. Bioprospecção quer dizer a investigação dos recursos biológicos disponíveis numa realidade, a procura do que os cientistas chamam princípios ativos, a procura de determinadas informações úteis que estão naqueles recursos vegetais, na fauna ou na flora, para poder gerar produtos que possam ser elaborados em laboratório, em instituições de pesquisa, como novas drogas, remédios, cura do câncer, cosméticos, solução para despoluição de determinadas baías. Então, é a investigação desses recursos na própria natureza para pegar esse elemento e levar ao laboratório para gerar novas drogas, novos produtos medicinais ou agropecuários, etc, etc, etc. Descobriu-se, mais recentemente, a importância de que o conhecimento desses recursos na natureza, um exemplo clássico, o que existe no veneno da jararaca para o controle da pressão arterial. O que existe na planta tal da Amazônia para a solução de um problema relativo a uma infecção crônica. O que existe numa árvore para a elaboração de um novo doce, de uma nova maneira de conservar os alimentos. Muitos desses conhecimentos já estão disponíveis no acervo e na história de muitos povos. E grandes indústrias descobriram que é importante negociar com esses povos, porque se eu coloco um cientista num ambiente, ele tem o seu conhecimento, claro, não vamos simplificar, mas há um outro conhecimento. E aquele outro conhecimento sabe, às vezes, coisas que o cientista não sabe. É o que chamam conhecimento das populações tradicionais. Quem habita o lugar é que sabe onde estão as coisas. Desde as plantas que tem aqui, né, nessa savana aqui, são medicinais, o caimbé, a sucuba, a gongonha, o sacaí, paricarana, mirixi, tudo isso aí são plantas medicinais contra infecções e outras plantas que tem. Sobre o subsolo tem vários tipos de minério aqui dentro. O que nós conhecemos é o ouro e o diamante. Mas numa época, em 76, quando a CPRM fez uma exploração entre a maloca do Guariba, a comunidade do Guariba e Napoleão, pegaram vários urânios lá, que é material radioativo de fazer bomba atômica. Não é à toa que eles estão brigando. A 13 quilômetros daqui tem um marco da Petrobras, dizendo que o petróleo está quase à flor da terra aqui, a 13 quilômetros da ponta da Serra do Urubu ali. Então, nós sabemos que tudo isso, o interesse não é indígena, interesse sim, voltado para as coisas que tem aqui, porque eles não têm mais o que nós temos aqui. Isso aqui tudo ainda é natural, tudo está por explorar, nós estamos vendo o potencial. E, para concluir a ideia, o fato curioso é que, enquanto no hemisfério norte estão concentradas as principais empresas e os grupos tecnológicos e econômicos, ou seja, a riqueza econômica e tecnológica, no hemisfério sul, contrariamente, com menos, então, em termos gerais, condições econômicas e tecnológicas, ali reside a maior riqueza de biodiversidade, ou seja, a maior fonte potencial de exploração desses recursos, que já se mostraram o conhecimento desses recursos
encurtam etapas de pesquisa no laboratório. Então há uma vantagem muito grande. Mas as questões são muito polêmicas, porque falta ainda legislação, ou elas são excessivas, ou são inexistentes, ou não são praticadas. Nós estamos no momento em que se delineiam alguns conceitos importantes, como o de biodiplomacia, que passa a envolver grandes grupos, estados, ONGs, comunidades indígenas, grupos de consumidores, em torno do modo como se deve explorar, nesse sentido de investigar os recursos disponíveis nessas reservas de biodiversidade. A Amazônia é um espaço privilegiado. Tá? Como explorar e como compartilhar esses benefícios. Isso implica muita negociação, mas, sobretudo, primeiro, informação a respeito do que está acontecendo. Quais são os vários lados dessa questão que podem atingir A, B, C ou D, para não ficarmos refém nem do que um cientista ou de um grande industrial acha, tampouco do que um grupo refratário a qualquer exploração da biodiversidade. Entende? E aí decidirmos o que é melhor. Mas o chavão, a linguagem forte, o ambiente dogmático, ainda predomina essa discussão. Eu entendo que isso talvez seja uma das razões porque nós ainda não saímos muito do lugar com relação a isso. Porque há interesse, há recursos, mas a sociedade, grosso modo, não sabe, então não participa dessa discussão. Enfim. Brasileiros, por desconhecimento ou desinformação, estão perdendo o controle sobre a Amazônia e suas riquezas. Brasileiros ocupados com as novas tendências e o cotidiano da vida moderna. Isso aí faz parte daquilo que eu digo. O Brasil não conhece a Amazônia. E aí os seus órgãos de imprensa estão dentro desse contexto, também não conhecem. E às vezes, por não conhecer, defendem bandeiras erradas. Todos aqueles que vieram aqui, eles voltam daqui com outro sentido. Todos aqueles que eu conheci, políticos, jornalistas, que nós aqui do Comando Militar da Amazônia, os convidamos, os levamos para o interior, diversas comitivas. Todos que saíram daqui, todos, sem exceção, voltaram com uma outra visão sobre o que é a Amazônia e o que se deve fazer para defender a Amazônia. Enquanto isto, brasileiros que moram numa das áreas mais lindas e cobiçadas do planeta, a exemplo dos sobreviventes do 2068, continuam resistindo isolados, ansiosos pela chegada de outros brasileiros para socorrê-los. Nós atendemos cerca de 450 comunidades durante a operação. Foi uma operação que durou 26 dias. Durante esse período, esses 26 dias, nós transportamos nas nossas aeronaves do 4º Batalhão perto de 270 toneladas de entre cestas básicas e medicamentos para essas comunidades. Muitas vezes, da comunidade para o município, nós levávamos enfermos para serem tratados. A maioria de crianças que estavam em estado de saúde mais delicado e que precisavam ser transportadas para o município. Era até um estado de agonia das pessoas pela espera desse apoio, dessa distribuição da cesta. Elas sabiam que a gente ia chegar, até mesmo porque essas comunidades tinham contato com a sede do município e o município divulgava a distribuição principalmente através de rádio. Então eles sabiam que nós íamos chegar. E eram comunidades que já estavam, muitas delas, já vivendo praticamente da caça, porque a situação era tão crítica que eles não tinham como chegar, principalmente a alimentação. Os rios, os igarapés secaram de tal forma que nenhum tipo de embarcação, nem mesmo a tradicional rabeta,
que navega em águas bastante rasas tinham condições de chegar a essas comunidades. Lá vivem brasileiros conhecidos como caboclos, índios, ribeirinhos, nordestinos, gente nascida em todo canto do país, isolados sobre um imenso cofre aberto onde os investimentos em segurança e integração são contingenciados. Faz sentido para você? O programa Calha Norte foi o que nos possibilitou recursos para que os nossos planejamentos fossem cumpridos. Só que o Calha Norte, depois do governo do presidente Sarney, ele começou a ser contingenciado. E 2/3 do programa são contingenciados. Com isso, até o nosso cronograma de ocupação, digamos, espacial da Amazônia está sendo retardado. Tudo está sendo retardado pela essa falta de recursos. Eu acho que isso aí é uma insensibilidade, porque uma região cobiçada como essa nossa região amazônica, em que o Brasil tem que se afirmar como a sua soberania sobre a Amazônia, tem que afirmar e confirmar, porque há uma grande cobiça internacional sobre ela, a gente fica patinando na falta de recursos. E isso aí, para mim, é insensibilidade desses governos aí que não veem esse grande problema estratégico que é conservar essa área inteiramente brasileira. E o pior é que a gente vê que essa quantidade de terra que é quase que imposto pelas ONGs é sempre em cima de riquezas. Então, tá na cara que isso aí não é para índio, isso aí é para preservar a matéria-prima das grandes potências. Isso aí eu não tenho dúvida disso aí. Isso aí, quem tem dúvida aí ou é um ingênuo ou então é um mal intencionado. Essas áreas já passam de 20% da Amazônia. Áreas enormes e desprotegidas, onde só por acaso descobrimos o que ocorre por lá. Nós sabemos que as razões históricas, elas criam estruturas que vão se consolidando. E o Brasil é uma sociedade muito segmentada, muito dividida, em que talvez as suas elites não tenham assumido um papel mais responsável. Não generalizando, mas assumiram um papel, desde as capitanias hereditárias, de espoliação, de retirada. Então, eu defendo que sejam reitores, sejam professores, sejam pais de famílias, sejam sacerdotes, pastores, quer dizer, pessoas que ali dispõem de informações, qualidades, independente de não ser o que eu, o que você, o que outra pessoa gostasse que viesse a acontecer, eles não podem se omitir um papel de denunciar o que está errado, de apontar novos caminhos, de dizer, olha, não é sempre assim, não deve ser sempre assim. Particularmente no presente momento, eu entendo que nós, na sociedade brasileira, não podemos achar natural a impunidade, não achamos, mas precisamos mobilizar aqueles responsáveis, mobilizar a sociedade, seja na esfera da sua atuação em sala de aula, numa universidade, em qualquer ambiente, mobilizar e dizer, olha, está errado, a corrupção é um erro. Este é o Monte Roraima. Uma parte dele ainda é nossa. Ele fica quase na mesma linha do Monte Caburaí, onde começa o Brasil. Metade do Caburaí ainda é nossa. Estas duas montanhas enormes produzem em abundância águas puras e saudáveis que chegam até o encontro das águas em Manaus. Sem necessidade,
a Raposa Serra do Sol englobou mais este patrimônio que era de toda a nação brasileira, e você não pode mais ir lá. Por quê? Tem um lago em Roraima chamado Caracaranã. A população do estado costumava ir até lá nos fins de semana. Tinha até um festival que atraía tantos turistas como o Boi de Parintins. A Raposa Serra do Sol também englobou o lago e mais 3 municípios frutos de um processo de miscigenação e integração iniciado há mais de 250 anos, com a fortaleza do Rio Branco e as fazendas nacionais, responsáveis por impedir que espanhóis, ingleses e holandeses se apossassem do nosso território. Te parece sensato desprezar as lições do passado e desabitar municípios numa tríplice fronteira a título de preservar costumes e tradições de pequenos grupos de brasileiros? A cultura indígena, lógico que as raízes devem ser preservadas, mas o índio deve ser brasileiro, ele deve ser um cidadão brasileiro, preservando a sua cultura, aquilo que tem de bom na cultura e não o que tem de ruim. Por exemplo, tu não vai conservar a cultura do Yanomami lá de Surucucu, que mata o primogênito se for mulher. Tem que ser homem, se for mulher, mata. Isso não vai preservar, isso não tem porquê. Aquela imundície que eles vivem lá no troço também não vai preservar. Você vai ensinar higiene para eles. Eles dizem, não, porque eles são nômades. Não são nômades, eles não saem dali. Onde tem o posto da FUNAI, ou qualquer coisa do Exército, que tem médico, tá? Eles não vão sair dali, porque eles querem. Eles sabem que quem salva eles é o civilizado que está ali por perto. Então não adianta. Eu acho que nesse caso você tem que paulatinamente, sem agressão, ir trazendo ele para nossa meio de vida, que é um meio de vida mais confortável. Logicamente dando uma atividade econômica e não querendo que ele sobreviva daquela maneira que está. Aí vira, como você disse, que os antropólogos aí, do modo geral, querem. É um zoológico humano para eles estudarem. E quem estuda, aprende e fica em vantagem. E como no jogo, vence quem está em vantagem, quem conhece e manipula o adversário. Enquanto Príncipe Charles e WWF inglesa eram recebidos na Guiana a título de preservar as florestas e as populações tradicionais, do lado de cá da fronteira, brasileiros que passeavam no lago Caracaranã eram flechados por índios ligados ao CIR, como se ali já não fosse mais Brasil. Índios que usam radiofonia e picapes de luxo bancadas por ONGs afirmaram que estavam apenas fazendo conscientização ambiental. A velha estratégia continua em curso e os brasileiros conformados com os fatos. Brasileiros que são barrados diariamente em estradas federais por índios que frequentam as cidades e votam em bloco. Recentemente, índios ticuna, que têm terra demarcada desde 2004, invadiram a periferia de Manaus, o que rendeu boas manchetes no início de eleições. Em menos de uma semana, conseguiram até indenização do governo. Não se surpreenda se isso se tornar o início de mais um longo processo de demarcação, já que há cemitérios indígenas espalhados por toda a confluência dos rios Amazonas e Negro, já que a expressão direito das populações tradicionais, embutida na Constituição de 88, está tendo mais importância que antigos documentos de propriedade ou o futuro da nossa nação. Na minha terra, tem um ditado que diz: onde tem otário, malandro se dá bem.
A nossa Amazônia é uma conquista dos antepassados, herdada por todos do Brasil, não por grupos isolados, e pode te dar uma vida melhor agora. Estas duas montanhas, por exemplo, sem mexer em nada, elas têm tudo para se tornar destino certo no turismo mundial. Cada descoberta nesta região única e virgem do planeta pode se tornar uma manchete abrindo portas para nosso país. Quanto elas renderiam em visitação turística e investimentos em pesquisas e patentes? Em vez disso, foram interditadas pelo governo a mando de estrangeiros, apesar de pertencerem a ti e a tua família como brasileiros. Se não quiser abrir mão das riquezas do teu país, vai ter que resistir e preparar as próximas gerações para resistirem. Porque são determinadas pessoas ou personalidades por atributos reconhecíveis como importantes pela sociedade, que adquirem em determinados momentos na história um papel crucial. A exemplo de Roosevelt, nós poderíamos dar vários outros exemplos. A exemplo de Mandela, a exemplo de Gandhi, né? Então, quando a sociedade parece que está estagnada, ou vai naquela rotina que nada mais nos assusta, nos impressiona, nos assombra, a gente pergunta, isso vai dar em quê? Isso não vai dar em nada se alguns corajosos, se algumas pessoas devotadas, né, generosas, não assumirem a sua cota de responsabilidade. Bom, essa é para terminar. O nióbio é utilizado na produção de naves espaciais, de ogivas de foguetes, de turbinas de caminhão e até de lâminas de barbear. Mais de 90% do nióbio do planeta estão na Amazônia. No Morro dos Seis Lagos, na Cabeça do Cachorro, lá na fronteira com a Colômbia, onde só nos permitiram deixar um pequeno grupo de soldados, o nióbio é tão evidente que a água dos lagos tem a cor do minério. Ali perto tem petróleo, tem urânio, tem Inglaterra, tem Holanda e tem a base de lançamento de mísseis e satélites da União Europeia. Você acha prudente continuar desabitando assim uma região que pode proporcionar uma vida melhor a todos da nação? Eu queria citar, não sei se você conhece um texto que diz pensamentos são coisas. Quando Descartes diz penso e logo existo, ele está dizendo que esse aí é um princípio filosófico empregado à vida de indivíduo e à vida de uma nação. Uma nação ou um indivíduo é possuído e dominado pelo pensamento que nele predomina, né? James Allen escreveu um texto chamado Pensamentos são Coisas. Ele diz, assim como pensas, assim andas, assim caminhas. Assim como amas, assim atrás. Tu estás hoje onde os teus pensamentos te trouxeram. Tu estarás amanhã lá onde os teus pensamentos te levarem. Não escaparás do resultado dos teus pensamentos, mas suportarás, aprenderás e te regozijarás. Realizarás a visão do teu coração. Seja bela, seja baixa ou ainda a mistura das duas, mas tu gravitarás secretamente em torno daquilo que mais amas. Será colocado nas tuas mãos o exato resultado dos teus pensamentos. Tu não vais receber nem mais nem menos, senão aquilo que mereces. Seja qual for o teu ambiente atual, cairás, permanecerás ou te erguerás com o teu pensamento, com tua visão, com teu ideal. E te tornarás então tão pequeno ou pequena quanto o desejo que te controla, ou tão grande quanto a aspiração que te domina. Então, eu acredito que, o texto encerra assim, né? Eu acredito que a minha vida, né, vai depender muito do que eu sonhar, do que eu pensar. E eu só penso de coisas boas, penso coisas boas para mim e para o povo brasileiro, para mim e para todos os índios. Eu não gostaria de ter todas as condições do mundo enquanto o meu povo está lá passando todas as misérias,
passando toda a necessidade. Por isso, hoje, eu penso dessa forma. Eu acho que o princípio da universalidade deve prevalecer, que é o princípio pelo qual todos, do mesmo todo, são sujeitos ou beneficiários de tudo aquilo que é previsto para um todo. Por isso, se o branco sofrer, aí é que o índio pode sofrer. Mas se o branco só não sofre e o índio tem que sofrer, eu não concordo com isso. Se todos têm que sofrer por igual. É o princípio da universalidade prevalecendo em tudo para mim. Essa é a ideia. Muito obrigado. Só mais essa. A Venezuela vive da grana do petróleo. Só que no subsolo não tem muro dividindo. E como estamos bem ao lado e somos maiores, é provável que aqui embaixo tenha até mais petróleo do que lá. Mas enquanto o poço vai secando, nem exploramos, nem protegemos nossas riquezas. Sacrificamos nosso povo em nome do índio, do meio ambiente e da corrupção. Reaja, amigo.